Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos explorar um lado talvez menos conhecido e bem sombrio da história americana, as chamadas leis da feiura. Parece coisa inventada, né? Mas olha, eram leis municipais bem reais, penalizavam pessoas pela aparência. A gente se baseou num artigo ótimo da BBC News Brasil que investigou isso a fundo. E o nosso papo aqui é tentar entender o que eram essas leis, sabe? Quem elas realmente atingiram e qual o legado disso tudo. Bom, vamos lá. Para começar, o que exatamente eram essas leis? Então, eram decretos municipais, né? Surgiram ali na segunda metade do século XIX. O começo foi em São Francisco, lá por 1867. A lei proibia que pessoas consideradas doentes, mutiladas ou deformadas, que pudessem ser um objeto nojento ou repulsivo, aparecessem em público. É, linguagem bem pesada. Pesadíssima. E o chocante é que essa ideia, bem, ela se espalhou. Então não ficou só em São Francisco. Não, não. Outras cidades como Chicago, Portland, Denver foram na mesma linha, muitas vezes copiando essa linguagem bem direta, bem cruel. Em Chicago, por exemplo, a justificativa era explícita, era para limpar a feiura das ruas. Assim mesmo. Nossa, mas por quê? Qual era o contexto para algo assim surgir? Olha, aqui é que fica interessante, sabe? A gente está falando do período pós-guerra civil americana. As cidades estavam crescendo muito rápido, muita migração, gente chegando de todo lado, inclusive muitos veteranos de guerra, às vezes mutilados, né, em situação difícil. Entendi. Uma mudança social grande. Exato. E aí, as justificativas oficiais eram variadas. Falavam em saúde pública, chegaram a usar umas ideias bem pseudocientíficas, tipo a influência materna. Influência materna, que isso? Aquela crença antiga, sem pé nem cabeça, de que se uma grávida visse alguém com alguma deformidade, isso poderia afetar o bebê. Coisa assim. Falavam também de estética urbana, de manter a cidade bonita. Mas assim, sendo bem direta, o motor principal era controle social. Controle social. Quer dizer, tirar da vista quem incomodava. Exatamente. O alvo não era a doença ou a deficiência em si, mas a pobreza que ela visível, a mendicância, a deficiência que chocava o olhar burguês da época. Era uma forma de, bem, varrer os pobres e as pessoas com deficiência para debaixo do tapete. E o impacto na vida dessas pessoas devia ser... Nossa, o artigo da BBC até menciona que não era só proibir de pedir esmola, né? Impedir de trabalhar. Conta um caso de um vendedor de jornais em Cleveland, 1910. Ele tinha problemas nas mãos e pés e foi proibido de trabalhar por ser considerado aleijado, só por estar ali visível. É terrível. Tem outro caso marcante da Mother Hastings, em Portland. Vendedora de jornais também. A polícia disse para ela que era uma visão terrível demais para as crianças. Que absurdo! E o que acontecia com ela? Deram uma escolha. Ou ia para uma instituição do Estado, uma quinta estatal, ou sumia da cidade. As punições variavam. Podia ser multa, tipo $1 em Chicago, que na época não era tão pouco assim. Uhum. Ou então a institucionalização forçada nesses asilos, nessas casas de caridade. E isso, na prática, era o que o artigo chama de sentença não oficial de prisão perpétua. Quer dizer, a pessoa era simplesmente removida da sociedade, escondida. Isso. A solução não era ajudar, era esconder quem não se encaixava no padrão, na imagem que a elite queria projetar. Faz sentido. E é importante ligar os pontos, né? Essas leis não surgiram do nada isoladas. De jeito nenhum. Elas se conectam totalmente com outras formas de discriminação da época. A gente vê paralelos claros com as leis de segregação racial, especialmente no sul dos Estados Unidos, e também é crucial mencionar com o movimento eugênico. Eugênia. Aquela ideia de melhorar a raça humana, certo? Que coisa perigosa. Extremamente perigosa. Uma pseudociência que levou à esterilização forçada de milhares de pessoas consideradas indesejáveis, incluindo muitas com deficiências. As leis da feiura bebiam dessa mesma fonte, dessa lógica de exclusão, de controlar quem era visto como inferior. E quando essas leis finalmente acabaram? Demorou muito. Olha, o mais chocante é que elas foram revogadas bem tarde, principalmente nos anos 1970. O termo leis da feiura, aliás, só ficou popular nessa época. Teve um caso em Omaha, Nebraska, que ajudou muito.
Um policial tentou usar uma dessas leis antigas contra um homem em situação de rua, um juiz declarou a lei inconstitucional, a imprensa cobriu. Ah, entendi. Deu visibilidade ao absurdo. Exato. E isso deu um impulso enorme para o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, que já vinha lutando. Eles pressionaram muito pela revogação formal dessas leis. O golpe final mesmo veio depois, com a Lei dos Americanos com Deficiência, a ADA, em 1990. Mas, mesmo revogadas formalmente, o espírito delas, ele continuou por aí. Com certeza. O artigo argumenta isso e eu concordo. O espírito dessas leis ainda ecoa. A gente vê reflexos na forma como a sociedade ainda lida com a pobreza visível, com a deficiência em espaços públicos. Como assim? Dá para dar exemplos? Pensa na chamada arquitetura hostil. Sabe? Aqueles bancos públicos que são desenhados para ninguém conseguir deitar, pinos no chão para afastar quem procura abrigo, são formas de tornar o espaço público desconfortável e inóspito para certos grupos. O artigo até lembra de uma campanha do Donald Trump nos anos 90 contra pessoas em situação de rua na King Avenida, em Nova York. A justificativa, que eles degradavam a imagem da área, é a mesma lógica no fundo. Então, para a gente amarrar aqui, essas leis da feiura foram, na verdade, um mecanismo bem explícito de controle social. Usaram a estética, a saúde como desculpa para marginalizar os mais vulneráveis, principalmente os pobres e pessoas com deficiência. O mais chocante talvez seja isso: transformar a simples visibilidade da pobreza e da deficiência numa ofensa legal. Exato. E isso, sabe, levanta uma questão bem importante para hoje. Mesmo sem leis com nomes tão absurdos como leis da feiura, de que formas a nossa sociedade atual continua, talvez de maneiras mais sutis, a marginalizar, a esconder quem é visto como desconfortável ou indesejável nos espaços públicos? Que mecanismos modernos de exclusão será que estão operando agora? Talvez sem que a gente perceba tão claramente. Fica aí a reflexão.